Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa primeira aula de economia do setor público. Diferente do que a gente comentou na nossa aula de economia política, essa parte de economia do setor público realmente vai estudar a estrutura do governo, suas formas de intervenção, quais são as atribuições voltadas ao governo, quais as atribuições não são voltadas ao governo. Basicamente, a gente vai estudar o Estado. Quais são seus direitos, os seus deveres, e nós, como economistas, precisamos entender, estando num país onde temos um Estado intervenitente que intervém nas situações econômicas, a gente precisa entender como que o setor público atua. Então, a importância da gente entender a atuação do setor público é saber como isso vai impactar no sistema econômico e nas atividades econômicas do Estado. A gente falou bastante na aula de economia política sobre as divisões sociais e como a gente conseguiu perceber isso ao longo do tempo, como os economistas clássicos perceberam que precisam-se sim entender toda a camada social para que pudesse desenvolver mais capital. Agora, tendo o Estado no poder, o Estado tem que ter suas atribuições e esse tipo de percepção para impulsionar a economia. Então, tendo o Estado que intervém, um Estado atuante dentro da economia, isso vai auxiliar a impulsionar. Esse é o objetivo. O objetivo do Estado é atuar em situações que o mercado não consegue por si só se desenvolver, certo? Lembra que a gente fala da mão invisível do mercado? Estamos levando na cara essa mão invisível, né? Porque de invisível não tem nada. Então, o mercado não se trabalha sozinho, o mercado não se desenvolve sozinho. Então, ele precisa de algum auxílio para tentar desenvolver. E o Estado, como atuante, como intervenitente dentro de diversas situações, ele também intervém dentro da economia. E ele é para intervir para melhorar, desenvolver economicamente, certo? Então, as políticas econômicas devem ser pensadas para toda a sociedade. Então, quando a gente fala de economia política, a gente pensa na sociedade como um todo. Entender o setor público é entender que essas duas teorias devem se caminhar junto. Que como o Estado utiliza disso dentro de suas atribuições para desenvolver economicamente. É isso que a gente tem que pensar. Existem outras teorias que vocês podem vir falar para mim sobre, professor, mas tem o liberalismo econômico, o Estado free, a gente pode falar muito sobre isso, mas hoje a gente está numa economia onde o Estado intervém, precisa a gente entender isso e saber o que esse Estado pode fazer, o que ele pode melhorar dentro da economia, sabendo as atribuições dele, ok? Então, essa nossa primeira aula, a gente vai discutir um pouco sobre essas atribuições do Estado e como essas atribuições podem acabar impactando no desenvolvimento econômico, certo? Estado, quando a gente fala, a gente pode estar falando de município, de estado, da federação, então a gente tem que entender que não é só país, a gente tem as federações menores, né, posso dizer assim, o estado, o município, que acaba atuando dentro também de suas atribuições e também dentro dessa economia local, economia estatal, vai estar se desenvolvendo, é isso que a gente tem que pensar. Mas professor, eu vou contra o Estado? Não é bem isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que o Estado está aí, né? A gente precisa do Estado como agente desenvolvedor, como agente que vai impulsionar a economia, ok? Vou compartilhar minha tela com vocês, para a gente continuar discutindo aqui. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as atribuições econômicas do governo, que é a nossa primeira aula de economia do setor público. Vamos lá? Então, é de longa data que a sociedade necessitou de instrumentos que, além de instruir o Estado de Direito, também exercem uma função de regulador e orientador no desenvolvimento de ações voltadas exclusivamente ao interesse da coletividade. Então, o Estado, quando ele começou a intervir, quando houve esse Estado como agente preponderante, ele, além de ser regulador e orientador do desenvolvimento, ele vai atender aos interesses da coletividade. Então, esse é o objetivo, certo?
por mais que a gente não veja. Mas o objetivo do Estado, ele atender a necessidades e interesses de todo mundo. Ser igual perante a lei, sim, todos. E nossa Carta Magna, em seu primeiro artigo, define claramente que o Brasil é uma república federativa e constitui-se de direito, em Estado democrático, no qual todo o poder emana do povo, tendo a cidadania como um dos seus fundamentos básicos. Então, nós estamos no Estado de Direito, no qual, através do voto democrático, nós elegemos um representante do povo. Então, quando a gente fala de cidadania e fala do povo, um dos fundamentos básicos disso, né, é que existe uma pessoa representada pela gente lá e que vai defender os interesses da gente lá. Novamente, deveria, né? Pode-se, portanto, acrescentar que a Constituição, além de ratificar o Estado democrático de direito, em que se constitui o Brasil, ela visa preparar o cidadão para o exercício da cidadania. Ou seja, nós, como cidadãos, devemos meio que ser cidadãos, né, para o exercício da cidadania, e a gente deve exercer o nosso papel elegendo um representante para que esse representante defenda os direitos da coletividade. Hoje a gente sabe que são vários, né? São vários vereadores, são vários governadores, tem os senadores, então cada um vem de uma bancada, que é o que a gente diz, que acaba defendendo o interesse de uma coletividade. Então, tendo vários representantes, o ideal, o objetivo do Estado é pegar tudo isso e ver, e tipo, desenvolver e melhorar todo para um coletivo, né? Todo esse coletivo que estamos juntos. Pereira já mostra que na Constituição brasileira, existe uma marcante preocupação com as necessidades sociais, sinalizando o entendimento que o Estado deve implementar ações sociais cada vez mais direcionadas ao bem comum, para que a realização de uma justiça social concreta. Dessa forma, a cidadania e a democracia se interagem, ou seja, nós como cidadãos devemos, né, mostrar as nossas necessidades e o objetivo comum, e a democracia interagir com isso. Então, a democracia vai caminhar, vai levar tudo isso a destino do Estado para que ele possa implementar cada vez mais as necessidades sociais. Por isso que eu estou falando que a nossa aula de política social meio que caminha com a economia do setor público. Porque, já que se entende dentro da política, da economia política, que temos que ajudar a sociedade, né, que essas necessidades sociais são sinalizadas, o Estado, como agente preponderante, deve articular-se cada vez mais para atender essas necessidades. É possível, assim, definir que o Estado, na condição de agente preponderante da economia, exerce a função que visa, além da instituição e regulação do Estado de Direito, manter-se firme na regulação da economia e promover os meios necessários à consecução das necessidades da coletividade no sentido de garantir o bem comum. Então, o Estado, ele vem como agente condutor, certo? Então, ele vai conduzir essas ações, essas políticas voltadas cada vez mais para o bem de toda a sociedade, certo? As ações do governo nas atividades econômicas e sociais devem ser marcantes, verificando-se, inclusive, a elevada semelhança nos processos de intervenção dos governos na maioria dos países capitalistas de economia mista, ou seja, aqueles no qual o setor privado não é capaz de singularmente desenvolver as atividades dos setores primários, secundários e terciários, além de satisfazer as necessidades de natureza coletiva, isso é, necessitam da intervenção do Estado para satisfazer do bem comum, especialmente aquelas ligadas à saúde, educação, transporte, etc. Como a gente está falando de uma economia capitalista, no qual nós estamos inseridos, assim como nós, como outros países também são, muitas vezes o mercado em si não consegue atender a todas as necessidades, principalmente essas que a gente mencionou, saúde, educação, transporte, saneamento básico. Então, o mercado em si, ele não consegue atender tudo isso. O Estado vem para regular, para interferir nesse sentido de que esse tipo de atividade vai ser entregue, vai ser efetuada da melhor forma possível. Esse é o objetivo, de que o Estado entregue a deficiência que o mercado não consegue fazer, não consegue atuar. Aquilo que o mercado é deficiente, o Estado deve intervir e oferecer de maneira igualitária, da melhor qualidade possível, né, da melhor forma possível, dentro de suas atribuições.
Sobre o poder de interferência do Estado, Pereira, em 2003, já definiu da seguinte forma: sabemos que o Estado dispõe de recursos e instrumentos muito poderosos. Por exemplo, o poder de coerção legal, isso é, o direito de intervir legalmente para atuar como indutor, ou seja, investigador e ou estimulador das atividades econômicas. Verificou-se que o Estado interfere de forma seletiva, com seu poder de proibir, compelir, subsidiar ou tributar, em significativo número de atividades econômicas. O Estado pode determinar o deslocamento físico de recursos e as decisões econômicas das famílias e empresas sem seu consentimento. Esses poderes criam condições para que o setor utilize o Estado para elevar sua rentabilidade. Então, mostra que Pereira define muito bem a atuação do Estado. Então, ele legalmente pode utilizar recursos que é do povo para e tomar decisões econômicas, né, para que essas famílias se desenvolvam. Então, o Estado tem um poder muito grande nas mãos, porque, tipo, todo recurso que é adquirido através de tributos pagos pelo povo, então, se você paga um tributo hoje, é para que você consiga ter algo que o mercado não te oferece, que foi o que comentou, não é? Beleza, o mercado não oferece, então vamos pagar tributo. Então, o tributo é uma vaquinha que o povo faz e dá para o Estado. Fala assim, ó, beleza, já que o mercado não consegue atender a gente, pega essa grana e regula. Então, ele tem essa liberdade perante a lei de utilizar esses recursos de forma regulatória, de forma de desenvolver. Aí vocês falam assim, professora, mas eu vou estar desenvolvendo economia investindo na saúde? Sim, você tendo pessoas bem atendidas, saudáveis e que possam se deslocar até o seu trabalho e trabalhar de maneira segura e com saúde, tanto física quanto psicológica, quando a gente fala de saúde, a gente desenvolve a economia, porque a gente tem pessoas saudáveis trabalhando e desenvolvendo. Transporte, quantas pessoas que precisam se deslocar de diferentes lugares, de diferentes cidades, até a gente aqui, né? Para vocês virem para a faculdade, muitas vezes, como que é feito esse deslocamento, muitas vezes, você tem que tirar do seu próprio bolso, além de você pagar o tributo para isso. Então, o Estado tem um poder nas mãos que ninguém mais tem, né? De utilizar os recursos que é pago pelo povo para melhorar a condição do povo. Essa é a ideia do Estado e de sua atribuição. Então, até o início do século XX, tínhamos uma economia exclusivamente voltada à produção e exportação do café. Quando a gente fala da intervenção do Estado, de forma econômica, a gente tem que perceber como que é a atuação econômica desse país, certo? Então, até o século XX, era exclusivamente voltada à produção e exportação do café, o que direcionava nossas atividades econômicas, notadamente para o comércio exterior. Então, toda essa produção, muitas vezes, era exportada do café. Período em que a estrutura tributária do país era extremamente simples, preocupando-se quase exclusivamente com os impostos de exportação e importação. Então, até o início do século XX, a forma de tributação dessa que voltada para a nossa economia, que era basicamente cafeeira, era muito mais simples. Então, era basicamente exclusiva, pensando na importação e exportação. Então, Riani, em 2002, definiu que os fatores mais relevantes e que limitaram a participação do governo da economia nos primeiros 30 anos do século XX foram. Então, como era muito simples, né, essa tributação, alguns fatores limitaram essa intervenção do governo até então. Por meio dos impostos do comércio exterior, que era a base tributária do país, então a base de tributação era através do comércio exterior, e o governo estabeleceu uma política de isenções em concessões para beneficiar as indústrias nascentes. Então, essas isenção de impostos para que impulsionasse a indústria cafeeira acabou reduzindo um pouco a intervenção do Estado em relação ao desenvolvimento econômico. Por quê? Porque se eu queria exportar muito, os meus impostos eram voltados basicamente para exportação, certo? E sabemos também que a importação era muito limitada até o início da década de 90, né? A gente tinha uma economia fechada em relação à importação de produtos. Então, até então, no início do século XX, era muito limitada em relação também à importação. Então, era mais tributos para exportação. E dentro do próprio país, esses tributos eram reduzidos para facilitar as indústrias nascentes. Então, o setor financeiro de Estado, inicialmente com o Banco do Brasil e posteriormente com os bancos estaduais,
atuavam única e exclusivamente com o objetivo de ajudar o setor agrícola, e que era para a atividade econômica básica do país. Então, a gente percebeu, né, novamente nas aulas de histórias que a gente teve lá no segundo ano, que até então e até hoje, basicamente, a economia brasileira é voltada para o setor agrícola. Então, a industrialização ainda é muito recente no nosso Brasil, né? E muitas vezes a gente percebe que a bancada agrícola é muito grande dentro do Estado. Então, o Estado em si acaba intervindo cada vez mais para impulsionar a agricultura e cada vez menos para impulsionar a industrialização. Então, o objetivo do Estado até então era impulsionar, ajudar o setor agrícola. E esse setor, muitas vezes, como era para exportação, ou seja, eu pego minha matéria-prima, produzo e exporto. Era basicamente isso. A gente vê que muitos setores até hoje é assim dentro do país. Então, dificilmente se geravam-se recursos internos para que esse tipo de recurso era destinado para a atividade econômica do país. A intervenção mais direta do governo no comércio, exterior ocorreu por pressão dos estados produtores de café. Então, note que, novamente, quem acabou pressionando são os estados agricultores e que produziam café, que foi São Paulo, Minas e Rio, porque tinha essa produção de café nesse centrão, né? E esse café era basicamente todo exportado através do Porto de Santos. Que, a fim de minimizar a crise do setor cafeiro, assinaram um convênio de Taubaté, que estabeleciam políticas de controle e produção de preços mínimos. Finalmente, a necessidade de se criar condições favoráveis à exportação fez com que o governo procurasse implantar e expandir os meios de transporte. Então, quando, vamos dizer, um certo grupo, um povo, né, que eram produtores, interviram, pediram, falaram, vamos dar uma melhorada aí, para que a gente pudesse exportar cada vez mais. Então, o Estado em si criou-se necessidades para que esse transporte fosse tivesse mais mobilidade. Com a maioria das ferrovias não era lucrativa, começou a haver um desinteresse grande do setor privado nessa área, que era predominantemente estrangeiro. Ou seja, então, como as ferrovias não eram tão lucrativas, então isso foi diminuindo cada vez mais a introdução de ferrovias dentro do país para escoar essa produção. Então, isso foi cada vez menos diminuindo. Então, o governo começou a intervir no setor de transporte para melhorar o escoamento das produções agrícolas do país. E em decorrência da crise do setor cafeiro e a depressão mundial, nasce no país a chamada industrialização. Esse fato ocorre a partir da substituição dos processos de importação, fazendo com que o Estado expandisse e mudasse por inteiro seu papel de interventor dentro da economia no país. Então, esse início, essa industrialização, que a gente pode chamar de início de industrialização, foi a partir do processo de substituição de importação, ou seja, foi quando o país começa a mudar o seu processo de importação e exportação de importação de produtos. E o Estado, enfim, começa a intervir nesse tipo de situação. A transformação do papel do Estado e a expansão de sua interferência dá-se com a criação de autarquias, institutos e acordo com os produtores, estabelecendo-se regras de controle de produção e preços, além de esquemas de financiamento para a construção de armazéns, surgindo daí o primeiro efetivo instrumento de controle de preços e fixação de tarifas de eletricidade. Ou seja, o Estado começou a perceber que dentro da sua principal economia, que era agrícola, e que é agrícola, para que houvesse essa industrialização, mesmo que em primária, ele precisava tributar outro tipo de setores, como a eletricidade. Então, fazer essas tarifas de controle para que aumentasse a tributação para o Estado. E com essa tributação era possível cada vez mais investir nesse setor, ok? Observe-se, portanto, que o poder de intervenção do Estado estende-se ao longo dos séculos e não se restringe ao setor econômico. Ele atinge também os setores de segurança, exploração de reservas de minerais, do trabalho, do contexto social como um todo. Então, essa intervenção do Estado, ele não se restringiu apenas ao setor agrícola. Então, ele vai se expandindo ao longo das outras áreas.
Um outro exemplo que a gente pode dar é citar a segurança nacional, a exploração de jazidas minerais, os setores da educação, saúde, transporte, e hoje nós temos um ministério para cada tipo de área do país, né? Então a gente tem os ministérios criados, que esses ministérios deveriam defender, melhorar e buscar cada vez mais o bem-estar da população dentro desses setores. Ok, acabou mesmo. Voltando aqui com vocês, então, fazendo uma conexão com a economia política e a economia do setor público, que a gente tem que perceber que o Estado intervém para melhorar cada vez mais as condições das pessoas que estão envolvidas. Qual a condição da população? Não lutando apenas por minorias, certo? Perdão, não lutando apenas por segregados, entende? A gente tem que pensar em todo o sistema econômico, em tudo aquilo que a economia está envolvida, em tudo aquilo que as pessoas estão envolvidas. Como que o Estado, tendo aquele poder de ser regulador da economia, de interventor, pode fazer para desenvolver cada vez mais? Ele tem o poder nas mãos, que nós demos a ele, e ele nada mais tem que fazer tudo isso girar. Pense da seguinte forma, é como se você contratasse uma pessoa e desse muito dinheiro na mão dela e falasse, melhora tudo para mim. É isso que a gente faz com o Estado. E o Estado deveria, sim, através de suas atribuições, melhorar tudo aquilo que o mercado em si não consegue por conta própria, ok? Deixa um comentário aqui o que você acha de tudo isso e depois a gente discute isso também na aula. O Estado em si está cumprindo com suas obrigações hoje, com o seu dever de atender às necessidades de todos e não de pequenas proporções. Muito obrigada e até a próxima aula.